Seja bem-vindo ao canal, a oração. Não festeje minha queda, inimigo, porque se eu tropeçar, vou me levantar, quando estiver no escuro, o Senhor será minha luz. Esse trecho profundo vem do livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Essa escritura é um farol de esperança, ainda mais em tempos difíceis como o atual. Durante as batalhas de Israel, este versículo ressalta a resiliência e perseverança do país, especialmente em meio a conflitos. A afirmação de que Israel se manterá de pé não é só um desejo, mas uma promessa divina ancorada nas Sagradas Escrituras. Mesmo diante de desafios gigantes, seja ameaças externas ou desavenças internas, Israel pode ter certeza de que seus reveses não são o fim da história. Essas palavras tocam fundo, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor ilumina o caminho. O Todo-Poderoso concede a orientação e força necessárias para superar qualquer obstáculo. Então, isso não é apenas uma frase motivacional, é um testemunho da esperança inabalável de que Israel prevalecerá contra tudo. No dia 7 de outubro de 2023, as manchetes mundiais anunciavam: Israel declara guerra. Faz quase meio século desde a última vez que Israel declarou estado de guerra, lembrando a Guerra do Yom Kippur de 1973, quando enfrentou agressões do Egito, Síria e aliados. Aquela guerra marcou profundamente a história de Israel, influenciando sua política, táticas de defesa e relações com vizinhos. Em Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo, Israel foi surpreendido por um ataque coordenado do Egito pelo sul e da Síria pelo norte. Este ataque perturbou a santidade do dia, jogando a nação numa batalha que testaria sua fortaleza e habilidade militar. Mas essa guerra tem uma narrativa diferente. Qual é a história por trás? Israel enfrentou ataques de foguetes vindos de várias direções. Militantes do Hamas lançaram ofensivas por terra, mar e ar. Infelizmente, muitos perderam suas vidas ou foram sequestrados. Os agressores não tiveram piedade, atingindo civis inocentes, incluindo mulheres e crianças. Lançaram foguetes em áreas povoadas e invadiram cidades próximas à fronteira com Gaza. De forma sistemática, vasculharam cada casa, buscando jovens, idosos e crianças. Fizeram reféns, focando em cidadãos comuns, desde idosas até crianças. Algumas dessas mulheres sequestradas até já haviam sofrido os horrores do Holocausto. Até agora, o número de mortos já chega aos milhares, e inúmeras outras pessoas estão feridas. A magnitude desse ataque é sem precedentes, levando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a declarar: estamos em estado de guerra. Então, quem se opõe a Israel neste conflito? Alguns adversários são claros, outros nem tanto. Vamos falar de um proeminente, o Hamas. Quem são eles, afinal? Basicamente, um grupo militante apoiado financeiramente pelo Irã. Isso não é segredo, é amplamente reconhecido. Um porta-voz iraniano, Ghazi Ahmad, admitiu abertamente à BBC sobre seu apoio ao Hamas, conforme citado por a oração. Mas o que motiva o apoio do Irã? Ao longo dos anos, o Irã tem expressado seu desejo de destruir Israel. Eles até estão avançando em seu arsenal, reforçando sua intenção ameaçadora de, como dizem, apagar Israel do mapa mundial. Líderes iranianos têm sido claros sobre seus objetivos. Um até proclamou: alguns se perguntam se é possível imaginar um mundo sem América e Sião. Mas saibam que essa visão e essa missão são totalmente alcançáveis. O regime que ocupa Jerusalém deve desaparecer do mundo. Palavras de uma figura iraniana.
Essas declarações não só evidenciam o perigo iminente para Israel, mas também destacam a importância de Jerusalém. Não é interessante como Jerusalém sempre surge como o ponto central nos conflitos do Oriente Médio? Isso não é coincidência. Milênios atrás, a Bíblia previu que Jerusalém seria fundamental nos eventos do fim dos tempos. Não metrópoles globais como São Francisco, Los Angeles, Moscou ou Paris, mas Jerusalém. Esta modesta cidade, num pequeno pedaço de terra, tem um papel crucial na visão bíblica dos últimos dias. Amigos, a importância de Jerusalém em assuntos contemporâneos e profecias bíblicas é inegável. A cidade é frequentemente vista como o epicentro de eventos cataclísmicos futuros. Zacarias 12, versículos 3 a 4 declara: "E naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos que a levantarem se ferirão. E todas as nações da terra se reunirão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, confundirei todo o cavalo e seu cavaleiro, vigiarei a casa de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações." Observando os desafios enfrentados por Israel e Jerusalém, devemos lembrar como a Bíblia retrata esta cidade crucial. Jerusalém é comparada a uma rocha inabalável, e aqueles que tentam deslocá-la só se machucarão. Esta profecia destaca a proteção divina e o papel fundamental que Jerusalém desempenha nos eventos do fim dos tempos. É fascinante ver como eventos atuais refletem predições bíblicas milenares, especialmente sobre Jerusalém. Isso nos instiga a monitorar os acontecimentos lá, não apenas para insights geopolíticos, mas para aprofundar nossa compreensão das profecias bíblicas ainda por se realizar. Assim, é vital estarmos sintonizados com as previsões bíblicas. Devemos observar os cenários que se desenrolam em Israel. A Bíblia menciona claramente a dispersão e subsequente reunião dos israelitas nos últimos dias. Olhando para a história, esse evento monumental de fato deu início ao cronograma profético. Ezequiel 37, versículo 21 proclama: "E certamente reunirei os filhos de Israel das nações e os trarei para a sua terra." Pós-Holocausto, quem poderia prever que a diáspora judaica, após a perda de 6 milhões de almas, se reuniria em sua terra ancestral? No entanto, milagrosamente, em 14 de maio de 1948, Israel renasceu. É reconfortante notar que os Estados Unidos foram a primeira nação a reconhecer sua independência. A trama se complica aqui. Após a reunião de Israel, o Senhor, através das suas escrituras, indicou que a paz seria passageira e Israel enfrentaria agressões. Os capítulos 37 e 38 de Ezequiel oferecem insights. Especificamente, Ezequiel 38, versículos 15 a 16 menciona: "Você avançará do extremo norte com muitas nações, cobrindo a terra como uma nuvem. Nos últimos dias, eu te trarei contra minha terra para que as nações me reconheçam." Quem é essa entidade nortenha chamada Magog nas Escrituras? Embora permaneça ambíguo, muitos estudiosos bíblicos e especialistas em profecia associam essa entidade à Rússia atual. Geograficamente, a Rússia fica diretamente ao norte de Israel. A questão subsequente é o motivo da Rússia para uma invasão a Israel. As Escrituras dão uma pista. Ezequiel 38, versículo 5 lista Pérsia, Etiópia e Líbia como aliados. Pérsia é o Irã de hoje. Curiosamente, a Bíblia, séculos atrás, previu um poder nortenho atacando Israel, aliado à Pérsia ou ao Irã contemporâneo. Portanto, ao discernirmos a dinâmica geopolítica em torno de Israel, é vital reconhecer as raízes proféticas desses eventos. Não é apenas uma releitura histórica, é profecia se concretizando.
Isso nos chama a ser vigilantes, buscando não apenas conhecimento, mas iluminação espiritual. Estamos testemunhando eventos que se alinham incrivelmente com previsões bíblicas, especialmente sobre Israel. As especulações sobre os laços de Israel com Irã e Rússia ressoam com as profecias de Ezequiel. Ezequiel 38 fala de uma entidade nortenha chamada Magog confrontando Israel, aparentemente atraída para o conflito contra sua vontade. Esta força é aliada à Pérsia ou o Irã atual. Ezequiel 38, versículos 3 a 4 afirma: "E diz o Senhor, eu sou contra ti, ó Gog. Eu te arrastarei com todo o teu exército." Embora eu não afirme que os eventos atuais são a realização exata dessas profecias, reflita: se as manchetes disserem Rússia invade Israel, prepare-se. Estaríamos testemunhando profecias se concretizando. É um chamado à atenção, especialmente para os seguidores das Escrituras, sinalizando que estamos navegando por tempos notáveis. Você pode estar se perguntando, diante desses eventos, qual deve ser a resposta cristã? Primeiramente, nossos olhos devem estar voltados para o céu. Como Jesus instruiu, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas 21, versículo 28. Isso significa que devemos estar prontos e preparados para o retorno iminente de Jesus Cristo. Não é um período para temor, mas para prontidão espiritual e moral, enquanto antecipamos nossa salvação definitiva. Outra resposta vital é a oração. O salmista, no Salmo 122, versículo 6, encoraja: "Orai pela paz de Jerusalém, os que te amam serão felizes." Como seguidores de Cristo, somos divinamente comissionados a orar por Israel. Devemos orar fervorosamente pelo fim das hostilidades, pela repatriação segura dos cativos e pela paz duradoura na região. Nossas orações não são meros gestos cerimoniais, elas têm poder, especialmente quando alinhadas com intenções divinas. Também devemos implorar o abraço protetor de Deus sobre Israel nestes tempos tumultuados. Isaías 49, versículos 15 a 16 assegura: "Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado." Isso confirma o compromisso inabalável de Deus com Israel, e como seguidores do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso compromisso também deve ser firme. Então, queridos amigos, enquanto navegamos por essas águas turbulentas, vamos permanecer vigilantes às profecias que se desdobram e garantir que nossos corações ressoem com intenções divinas. Narrativas bíblicas não são meros relatos históricos ou previsões futuras, elas fornecem um mapa de navegação, traçando as trajetórias das nações e o destino do mundo. Estes não são tempos de apreensão, mas de antecipação ansiosa. Enquanto o mundo treme, nossa fé permanece inabalável, aguardando ansiosamente o retorno majestoso do nosso Redentor, Jesus Cristo. Vamos permanecer vigilantes, orantes e esperançosos, pois nossa salvação está no horizonte. Compreender que nossa salvação é iminente não é apenas motivo de júbilo, mas também um chamado à ação. Como essa profunda realização deve moldar nossas vidas? Vamos mergulhar em algumas ações-chave. Primeiro, devemos cultivar uma vida de vigilância espiritual. Através da parábola das 10 virgens em Mateus 25, versículos 1 a 13, Jesus enfatiza a importância da prontidão contínua, simbolizada por lâmpadas cheias de óleo, representando o Espírito Santo. Mera declaração de fé não é suficiente, é essencial um vínculo pessoal e vibrante com Deus.
Isso implica comunhão diária com Deus, estudo consistente das Escrituras, sintonizar em nosso canal do YouTube Devocional Diário de Jesus e genuína comunhão com outros crentes. Tais práticas garantem que permaneçamos espiritualmente alertas, nos distinguindo dos espiritualmente indiferentes. Em seguida, somos chamados a encarnar o amor e a virtude. Em João 3, versículos 2 a 3 proclama: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Esperando o retorno de Cristo, devemos nos inspirar a refletir sua essência. Isso implica exibir compaixão, graça e benevolência, mesmo aqueles difíceis de abraçar. Significa defender a justiça, manter a verdade e buscar a retidão, mesmo quando confrontados com desafios. Além disso, devemos proclamar ardorosamente o Evangelho. Jesus, em Mateus 28, versículos 18 a 20, nos manda evangelizar, fazendo discípulos globalmente. O retorno iminente de Cristo amplifica a urgência desta missão. Temos um farol de esperança, uma mensagem que o mundo anseia ouvir. Somos destinados a ser tanto preservadores da fé quanto iluminadores do caminho para a redenção. Compartilhar o Evangelho não exige expertise teológica, ou muitas vezes, sua jornada e experiências são os testemunhos mais potentes. Por fim, gerencie suas bênçãos com prudência para o reino de Deus. Em Mateus 25, versículos 14 a 30, através da parábola dos talentos, Jesus nos exorta a usar judiciosamente nossos dons, seja tempo, habilidades ou riquezas. Vamos ser zelosos guardiães, avançando generosamente em empreendimentos que ecoam o coração de Deus e ressoam com princípios bíblicos. Cada um de nós é singularmente dotado, e glorificamos a Deus quando canalizamos essas bênçãos para amplificar seu reino na terra. Você pode estar se perguntando, diante desses acontecimentos, qual deve ser a postura cristã? Primeiramente, nosso foco deve estar voltado para o céu. Como Jesus expressou, quando virem esses sinais começarem a acontecer, saibam que o reino está próximo. Lucas 21, versículo 28. Isso sugere que devemos estar prontos e preparados para o retorno iminente de Jesus Cristo. Este não é um momento de apreensão, mas de preparação espiritual e moral enquanto aguardamos nossa salvação final. Outra resposta essencial é a oração. O Salmo 122, versículo 6 nos incentiva: orai pela paz de Jerusalém, em que prosperem aqueles que te amam. Como seguidores de Cristo, somos divinamente encarregados de orar por Israel. Devemos orar fervorosamente pelo fim das hostilidades, pela repatriação segura dos cativos e pela paz duradoura na região. Nossas orações não são meros gestos cerimoniais, elas têm poder, especialmente quando alinhadas com intenções divinas. Também devemos suplicar o abraço protetor de Deus sobre Israel nestes tempos conturbados. Isaías 49, versículos 15 a 16 assegura: uma mãe pode esquecer-se do filho que ainda amamenta? Mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Isso reafirma o compromisso inabalável de Deus com Israel, e como seguidores do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso compromisso também deve ser firme. Então, queridos amigos, enquanto navegamos por essas águas tempestuosas, permaneçamos vigilantes às profecias que se desenrolam e garantamos que nossos corações estejam em sintonia com intenções divinas. Narrativas bíblicas não são apenas relatos históricos ou previsões futuras, elas fornecem um mapa de navegação, traçando as trajetórias das nações e o destino do mundo.
Estes não são tempos de apreensão, mas de antecipação ansiosa. Enquanto o mundo treme, nossa fé permanece inabalável, aguardando ansiosamente o retorno majestoso do nosso Redentor, Jesus Cristo. Vamos permanecer atentos, orantes e esperançosos, pois nossa salvação está no horizonte. Compreender que nossa salvação é iminente não é apenas motivo de júbilo, mas também um chamado à ação. Como essa profunda realização deve moldar nossas vidas? Vamos nos aprofundar em algumas ações-chave. Primeiro, devemos cultivar uma vida de vigilância espiritual. Através da parábola das 10 virgens em Mateus 25, versículos 1 a 13, Jesus enfatiza a importância da prontidão contínua, simbolizada por lâmpadas cheias de óleo, representando o Espírito Santo. A simples declaração de fé não é suficiente, é essencial um vínculo pessoal e ativo com Deus. Isso envolve comunhão diária com Deus, estudo constante das Escrituras, sintonizar em nosso canal do YouTube Devocional Diário com Jesus e genuína comunhão com outros crentes. Tais práticas garantem que permaneçamos espiritualmente alertas, nos distinguindo dos espiritualmente indiferentes. Em seguida, somos chamados a encarnar o amor e a virtude. 1 João 3, versículos 2 a 3 proclama: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que seremos. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esperando o retorno de Cristo, devemos nos inspirar a refletir sua essência. Isso implica exibir compaixão, graça e benevolência, mesmo para aqueles difíceis de abraçar. Significa defender a justiça, manter a verdade e buscar a retidão, mesmo quando confrontados com adversidades. Além disso, devemos proclamar fervorosamente o Evangelho. Jesus, em Mateus 28, versículos 18 a 20, nos ordena evangelizar, fazendo discípulos em todo o mundo. O retorno iminente de Cristo amplifica a urgência desta missão. Temos uma luz de esperança, uma mensagem que o mundo deseja ouvir. Estamos destinados a ser tanto preservadores da fé quanto iluminadores do caminho para a redenção. Compartilhar o Evangelho não requer expertise teológica, ou muitas vezes, sua jornada e experiências são os testemunhos mais poderosos. Por fim, gerencie suas bênçãos com sabedoria para o reino de Deus. Em Mateus 25, versículos 14 a 30, através da parábola dos talentos, Jesus nos exorta a usar judiciosamente nossos dons, seja tempo, habilidades ou riquezas. Vamos ser zelosos guardiães, avançando generosamente em empreendimentos que ecoam o coração de Deus e ressoam com princípios bíblicos. Cada um de nós é singularmente dotado, e glorificamos a Deus quando canalizamos essas bênçãos para amplificar seu reino na terra. Convido você a clicar neste vídeo que está aparecendo na tela agora, você vai adorar. Deus abençoe.